Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar para comentar as eleições para a Prefeitura de Fortaleza esse ano. Eleição em Fortaleza que está extremamente embolada, vai ser bem interessante de acompanhar. Vamos começar com a última pesquisa publicada pela Genial Quest, encomendada pela TV Globo. Ela foi feita entre os dias 19 e 21 de agosto, contou com 900 entrevistados presencialmente. O capitão Wagner, do União Brasil, está com 31% das intenções de voto. O atual prefeito José Sarto, do PDT, tem 22%. O Evandro Leitão, candidato do PT, tem 14%. Está em empate com o André Fernandes, o candidato do PL, também com 14%. O Eduardo Girão, do Partido Novo, tem 3% das intenções de voto. Gente, vamos lá, Capitão Wagner, já velho conhecido em Fortaleza, ele foi candidato a prefeito nas eleições de 2020, foi também candidato a prefeito em 2016, conseguiu um desempenho muito bom, foi para segundo turno, não ganhou por muito pouco nas duas disputas. Não bastando, também concorreu a governador em 2022 e teve um desempenho muito bom. Quem não conhece o Capitão, quem não é de Fortaleza na prática, né, e não conhece o Capitão Wagner, ele é uma figura mais alocada à direita. Ele, nas eleições todas que disputou, herdou o voto bolsonarista, mas não se compara àquele candidato do Jair Bolsonaro. Ele não é ali, ele disfarça um pouco o aspecto do apoio do Bolsonaro. Ele quer conseguir o eleitor do Jair, mas sem herdar a rejeição que o Bolsonaro tem em Fortaleza e no Ceará como um todo, gente. Quando você pega o resultado das eleições de 2022 na cidade de Fortaleza, fica muito claro o motivo pelo qual o Capitão Wagner procura se distanciar em algum grau bem calculado do Bolsonaro, tá? O Lula ganhou com 53 contra 25 do Jair no segundo turno de 22 em Fortaleza. Então, assim, a rejeição ao bolsonarismo lá, ela é muito grande, ela é muito considerável, tá? Então, por isso, essa é a estratégia do Capitão Wagner. É um antagonista da esquerda, mas não vai ficar o tempo inteiro batendo no Lula e não vai elogiar o Jair e ficar mostrando ele na televisão. Foi isso que ele fez em todas as suas campanhas anteriores. O Sarto, gente, que é o prefeito do PDT que está aí em segundo lugar, ele era uma figura razoavelmente desconhecida, mas ele contou com o apoio na eleição de 2020 do Clã Ferreira Gomes, do Cid Gomes, do Ciro Gomes e tudo mais, e do então prefeito Roberto Cláudio, que foi um prefeito muito aprovado, que estava finalizando o segundo mandato. Então o Sarto, ele conseguiu chegar à prefeitura através, em grande medida, desses apoios e de uma estrutura de campanha muito considerável. Ele tinha até mesmo apoio enrustido do governador do Ceará na época, Camilo Santana, né? O Camilo Santana, ele sucedeu o Cid Gomes no governo do Ceará, virou uma celebridade política, no sentido de que é impressionante como o Camilo Santana chega como apenas um apoiado pelos Gomes e cria um capital político próprio. Consegue se reeleger de uma forma inacreditável, com uma porcentagem de votos inacreditável, consegue novamente ser eleito senador na última eleição com muita força, índices de aprovação surreais. E o Camilo Santana, naquela ocasião, ele não podia declarar apoio público ao Sarto, porque o partido dele, o PT, tinha uma candidata, que era a ex-prefeita Luiziane Lins, na última eleição, mas na prática estava apoiando. E as pessoas perceberam isso. Isso pesou muito para o Sarto conseguir vencer no último pleito. E agora, gente, o Sarto não tem nenhuma aprovação muito grande, nenhuma rejeição muito grande. Digamos aí que a aprovação dele é meio média, né? Podemos falar assim. 30% avaliam a prefeitura dele como positiva, 37% regular, 29% como negativa. É quase um terço para cada lugar, né? Não é, digamos, amado, mas nem de longe aí um prefeito com rejeição alta e tudo mais, ok? Tem a máquina pública, tá aí em segundo lugar, tá bem alocado por hora nas pesquisas. O Evandro Leitão, por sua vez, do PT, ele é desconhecido em algum grau. Ele é deputado estadual, ele tem ali em algum setor do eleitorado um conhecimento, principalmente mais à esquerda, mas nem de longe se compara ao Sarto e ao Wagner, nem de longe.
O que ele está fazendo aí, gente? O PT e o PDT no Ceará racharam completamente, né? Isso já é um processo que começou em Fortaleza já há década, não à toa estavam com candidaturas separadas na última eleição à prefeitura municipal, mas chegou numa proporção ainda maior, ainda a nível estadual. Então, se você teve um apoio enrustido do Camilo Santana ao Sarto na última eleição, agora o Camilo Santana é crítico do Sarto, não mais como governador, hoje como senador, né? Então, obviamente, isso acaba tendo um peso menor, mas ele é um defensor da candidatura do Evandro Leitão, assim como Lula está com a candidatura do Evandro Leitão, como eu mostrei para vocês, Lula que tem força em Fortaleza, Lula que tem força no Ceará. Então, boa parte dessa pontuação, desses 14% que o Evandro Leitão tem no pleito desse ano, se dá em razão destes apoios, por hora. Pode ser que ele consiga criar ali seu próprio capital político, aparecendo agora, debates e tudo mais. Bom, o André Fernandes, olha que interessante, se eu comentei que o Wagner ficava com os votos dos bolsonaristas, ficou com eles na eleição de 2020 à prefeitura, assim como na eleição para o governo do estado em 2022, e conseguiu abocanhar também uma parcela de votos, até mesmo de quem não gostava do Bolsonaro, agora o bolsonarismo tem um candidato próprio de verdade em Fortaleza. O André Fernandes é o candidato do Jair Bolsonaro, esse ano não é o capitão Wagner. Então o Wagner não deve contar no primeiro turno com aquele voto bolsonarista fanático, dependendo de que grau o voto bolsonarista fanático vai se guiar pelas ordens do Bolsonaro. A gente tá vendo em São Paulo que a coisa não tá indo muito assim, né? O apoio ao Marçal e tudo mais. Mas o André Fernandes, ele por hora, ele vem conseguindo pegar esses votos, desidrata a candidatura do Wagner e acaba dando mais uma embaralhada. O grande ponto que a gente tem aqui é que se por mais que agora apareça, vamos ter uma reprise do segundo turno de 2020, entre os dois grandes conhecidos, o atual prefeito, o Sarto, e o capitão Wagner, tá? E aí vale até colocar o resultado que a gente teve em 2020 no segundo turno, como eu falei, bastante apertado. O Sarto fez 51,69 e o Wagner 48,31, foi bem apertado. Quando você olha com calma para a situação, o que a gente pode dizer é não dá para arriscar em nenhum grau quem vai estar nesse segundo turno, gente. Qualquer um dos quatro pode ir para o segundo turno. Há uma tendência, a tendência de um lado estará ou André Fernandes ou Capitão Wagner. Não dá ainda para saber qual dos dois. E do outro lado estará provavelmente ou Evandro Leitão ou Sarto. Não dá para dizer quem é favorito nessa história. Porque por mais que, por exemplo, do lado da direita, o Capitão Wagner esteja na frente, ele é muito conhecido. Ele tem todo esse histórico. Olha, conhecem e votariam no Capitão Wagner 57%. Não conhecem 5%. Conhecem e não votariam 37%. Só 5% dos eleitores não conhecem. Quem conhece ele já tem opinião. Ou não gosta, ou gosta. Não é uma rejeição absurda, mas é uma rejeiçãozinha alta que ele tem. Quando você pega o Sarto, é a mesma coisa, gente. 49% conhece e votaria. Só 7% não conhece. 43% conhece e não votaria. É até uma rejeição mais alta que o Capitão Wagner. Quando você vai pro Evandro Leitão e pro André Fernandes, né, as novidades, o Evandro Leitão do PT conhece e votaria 29%. Não conhece 38%. Não conhece e não votaria 32%. Já tá com uma rejeição alta de largada. É preocupante para ele. De qualquer forma, gente... 38 não conhecem, ele tem um potencial de crescimento muito forte que facilmente levaria a roubar o lugar do Sarto. Colabora com isso o fato de que ele lidera de lavada tempo de televisão. Dos 10 minutos do bloco de televisão, ele tem 5 minutos. Os outros todos, o Fernandes, o Wagner e o Sarto, tem 1 minuto cada um. Tá? Óbvio, a TV pesa muito menos do que já pesou, mas ajuda. Não é só o bloco de 5 minutos, são as inserções ao longo da programação. Ajuda muito menos do que já ajudou. Bolsonaro ganhou sem tempo de TV em 2018, o exemplo mais clássico que a gente pode dar. O Marçal tá bombando em São Paulo, e nada indica que ele vai derreter agora só porque tem menos tempo de TV. Agora, ajuda. E o Fernandes vai ter 5 minutos, o Sarto vai ter 1. Tá? E quando você pega o caso desculpa, eu falei Fernandes não, gente, o Evandro Leitão. Quando você pega o caso do André Fernandes do PL, conhece e votaria 23%. Não conhece 50%.
E ele já está com 14% ali. Já tem metade que tem o Capitão Wagner, praticamente. O que garante que ele não vai roubar a vaga do Capitão Wagner? Então, assim, tá muito embolado, tá muito embolado. A gente ainda não tem cenário de segundo turno pela Quest, deve ter nas próximas pesquisas, e vai ter cenário aí com os 4 candidatos se cruzando, tá? O que a gente pode dizer que é difícil demais de acontecer é o segundo turno ser Wagner e André Fernandes, ser direita e direita. Porque em algum grau há uma nacionalização da eleição, em algum grau vai ter ali, vou votar no candidato que o Lula apoia, que aí vai ser o Evandro Leitão, né? Ou então, não vou votar em quem o Lula apoia, mas em alguém que está mais à esquerda, no caso seria o Sarto, tá? E vai ter, eu vou votar em quem o Bolsonaro apoia, vai ser no André Fernandes, ou não gosto muito do Bolsonaro, vou votar no Wagner, que está compatível, tá? Não vou seguir, não vou votar no Fernandes. Então, assim, o mais provável não tem um segundo turno entre os dois. Mas a coisa pode se cruzar dos outros lados. Pode ser que o Wagner seja substituído facilmente pelo André Fernandes. Mas nem um pouco é difícil disso acontecer, assim como o Evandro substituir o Sarto. Ok? E aí, em cenários de segundo turno, também é muito nebuloso o que a gente teria. Muito nebuloso. Dá pra dizer assim, se for o André Fernandes, que é o bolsonarista radical, contra o Evandro Leitão ou contra o Sarto, o potencial dele perder é muito grande. Muito grande. Porque a rejeição ao Jair é muito alta. E ele está muito grudado no Jair. E cidade de tamanho de Fortaleza tem nível de nacionalização de voto razoável. Ok? Então, assim, André Fernandes com Evandro Leitão ou Sarto, o André Fernandes tende a ficar para trás. Tende. Mas ainda assim com um grau de dúvida, tá? Se o segundo turno for com o Wagner tem ali um capital político forte. Não só para ganhar do André Fernandes, porque bobear consegue dar até voto de esquerda, o Wagner, tá? Mas até mesmo com o Sarto, gente, quando você olha para a eleição passada, já foi apertado. Mas a gente tinha um Sarto ali que era desconhecido e herdava a aprovação do Roberto Cláudio. A gente tinha um Sarto ali que tinha o apoio já no segundo turno, já mais oficializado, do Camilo Santana. E que agora não conta com isso com a mesma força que contava lá. Ok? Então, assim, vai ser uma eleição extremamente interessante de se acompanhar, tá muito embolada. Tá, na eleição de 2020, eu estava revendo meu vídeo da eleição de 2020 em Fortaleza, eu fiz mais ou menos na mesma altura do campeonato e mostrei lá a pesquisa, né? O Sarto tá lá atrás, mas eu acho que ele é o favorito, porque era quase que o entendimento geral, tudo apontava para um fortalecimento da candidatura do Sarto. De que ele ultrapassaria a ex-prefeita Luiziane Lins do PT e de que um segundo turno com o Wagner ele tinha um potencial considerável. Agora, nesse ano, a coisa, assim, tem um grau de previsibilidade muito, muito inferior, tá? Algumas personagens que podem, que estão ali por trás dessa disputa e que valem ser citadas aqui para não ficar de fora, né, gente? Família Gomes, né? O Cid tá apoiando oficialmente o Evandro Leitão. Tá totalmente brigado com o Ciro, não vai ter não vão fazer as pazes tão cedo assim. O Ciro tá com o Sarto, mas também não vai aparecer muito na campanha, ok? O governador é o Mano de Freitas, que foi eleito surpreendentemente na eleição de 2022, né, com o apoio do Camilo Santana, totalmente desconhecido, conseguiu ser eleito governador. Ele tá com uma aprovação bem média, não tem a aprovação que o Camilo teria. Vai certamente aparecer na campanha do Evandro, mas não tende a ser uma personagem tão decisiva quanto, por exemplo, o Camilo já foi. Tende a ter menos peso favorável, acredito eu, na campanha do Evandro, do que terá Lula e do que terá o próprio Camilo Santana agora como ministro da Educação, senador eleito e ex-governador. Certo? Vamos seguir acompanhando, gente. Muito candidato que começou, 2 candidatos no caso, o Fernandes e o Evandro, começaram bem demais para quem é desconhecido. Bem interessante a disputa aí.
Quem é de Fortaleza, opine aqui embaixo. Quem não é também, evidentemente. Grande abraço a todos, a qualquer momento estou de volta.